falar do púlpito aqui, que eu gosto do púlpito. Me sinto pastor e eu vim pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho significa pregar a Boa Nova, né? E eu vim trazer a Boa Nova. A Boa Nova da infraestrutura, né? O que está acontecendo. E é interessante que a gente está vivendo coisas que eu não pensei na minha vida que ia viver, e são boas novas mesmo. Semana passada a gente estava num roadshow na Europa, Inglaterra e Alemanha, e a gente encerrava em Berlim, e a última reunião era na Câmara de Comércio Alemanha-Brasil. E fomos fazer a apresentação do nosso programa de investimentos em Berlim, na Câmara de Comércio. E o presidente da Câmara, que ia fazer a nossa introdução, ele começou mostrando alguns slides, e o primeiro slide estava lá, BR-163. Eu sentado ali, tomei um susto, digo, ué, o que é isso, né? E começou a passar slides da obra da BR-163, da obra concluída. E ele disse o seguinte para a plateia, com empresários alemães: esse é o novo Brasil. É um Brasil que se prometeu, onde se promete e se cumpre. Essa BR, mais de 40 anos sem pavimentação, ela foi prometida no início do ano. No início do ano se falou, nós vamos terminar a pavimentação, e eles entregaram. Então, isso é o Brasil que não aparece nos jornais europeus. Então, vocês precisam conhecer este Brasil que não está sendo divulgado na mídia aqui na Europa. É um Brasil diferente. Por que isso? O presidente da Mercedes estava aqui, resolveu percorrer a BR-163 e se surpreendeu com a rodovia pavimentada, tirou fotos, sabia que nós estaríamos na Câmara Alemanha-Brasil, mandou as fotos, e eu fui ver foto da BR-163, que foi concluída naquela semana, em Berlim. Aliás, semana passada, nós tivemos a conclusão da pavimentação da BR-163, a aprovação no TCU da prorrogação da Malha Paulista, da extensão de contrato da Malha Paulista, 6 bi de investimento em 5 anos, nós vamos dobrar a capacidade da ferrovia, e o acordo da FCA, onde a gente está recuperando 1,2 bi, e vamos empregar esse dinheiro em investimento em ferrovia. Conclusão que a gente chega, o Ministério funciona melhor quando eu estou longe. Ou seja, tenho que viajar mais. Mas, na verdade, eu estava vendo aqui a discussão sobre perspectivas para o ano que vem, e eu não tenho como não estar otimista. Não tenho como não estar otimista. Eu estou muito otimista. Talvez porque eu esteja vendo brilho nos olhos dos empresários que estão aqui. E é interessante. Outro dia eu estava lendo uma matéria no jornal, e alguém comentando, né? Geralmente algum abutre, né? Algum pessimista de plantão, apóstolo do Apocalipse, dizendo o seguinte: o Brasil vai ter um crescimento pífio da ordem de 1%. Pífio coisa nenhuma. Porque a gente tem que encarar o Brasil como um avião que tem 2 turbinas. Uma turbina é a do setor público, a outra turbina é a do setor privado. E a turbina do setor público está com reverso acionado. O setor público encolheu. E se o setor público encolheu e a gente está crescendo 1%, reparem, o setor privado está alavancando 2, 2,5, 2,1%. E é o que vai acontecer ano que vem. Ano que vem nós vamos ter um ano muito melhor. Nós vamos crescer forte. Nós vamos crescer bem mais forte do que esse ano. E aí, na nossa área, lá na área da infraestrutura, a gente está muito animado. Porque esse ano nós entregamos 28 projetos. Com a prorrogação da Malha Paulista, fizemos 27 leilões, todos bem-sucedidos. E a nossa ideia é fazer ano que vem entre 40 e 44 leilões. É possível? É. E nós faremos. Boa parte dos projetos já estão prontos, vários sendo submetidos já à consulta pública, outros já encerramos a fase de consulta pública e estamos encaminhando para o Tribunal de Contas da União. Relação com o tribunal está andando muito bem, a gente está conversando, dialogando muito, construindo saídas interessantes, e no final das contas a gente vai chegar na nossa meta lá de fazer os 40, 44 leilões, e a gente começa a plantar investimento, e leilões de ativos importantes. Começando, fazendo uma análise aí de 2019, primeiro, nós tínhamos traçado um primeiro objetivo, transferir ativos maciçamente para a iniciativa privada.
fizemos nossos 27 leilões, foram bem-sucedidos. O primeiro leilão de aeroportos em blocos deu super certo, que nos deu motivação, então, para seguir neste modelo. Os leilões de terminais portuários, o leilão de rodovias, leilão de ferrovia, leilão da Ferrovia Norte-Sul, quase 3 bi de investimentos agora nos próximos anos. Em 1 ano e meio ela vai estar totalmente operacional de Itaqui para Santos. Então a gente vai ter a grande espinha dorsal ferroviária completamente operacional, funcionando. E já encaminhamos agora para o TCU o modelo da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que deve ir a leilão no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. E vai ter bid. Vai dar certo. Fizemos, né, os terminais portuários, tal, né, a rodovia, e estamos terminando a estruturação de uma série de projetos importantes. Então, fechamos a estruturação de mais 22 aeroportos, de novo em 3 blocos, um bloco norte, um bloco centro, um bloco sul, com aeroportos importantes, né, como o de Manaus, o de Goiânia, o de Curitiba, Foz do Iguaçu, que é um grande destino turístico. Consulta pública vai estar à disposição já no final de janeiro, mais tardar início de fevereiro, ou seja, a gente está caminhando na direção de fazer o leilão em outubro do ano que vem, desses 22 aeroportos. E assim que a gente fizer, a gente já lança a próxima rodada, que vai ter 19 aeroportos, vai ser a última rodada, né? Então a gente termina toda a rede infraero, 3 blocos também, sendo que 2 blocos liderados pelo aeroporto de Congonhas e pelo aeroporto de Santos Dumont. Nas rodovias estamos avançando bastante, né? Nós devemos fazer aí em torno de 5 mil quilômetros de concessão no ano que vem, e trabalhando também na resolução dos passivos, porque aprovamos, né, editamos o decreto que trata da devolução, agora aprovamos as 2 normas de indenização dos investimentos não amortizados, e isso vai iniciar o ciclo de devolução de concessões. E a primeira anunciada já foi a da 040, que já se manifestou pela devolução, e eu acho que outras concessionárias vão seguir o mesmo caminho. Então, a gente vai conseguir fazer essa transição e vamos iniciar os estudos para fazer novos leilões. Então, ano que vem, a gente deve ter em torno de 5 mil quilômetros, devem ser 7 leilões de rodovias, algumas muito importantes, como a 163 Pará. Acabamos de fazer a pavimentação, a gente já coloca ela em leilão ano que vem. Fizemos estudos, fizemos consulta pública, já estamos na iminência de mandar o material para o Tribunal de Contas. A BR-153 Goiás-Tocantins, a Rio Juiz de Fora, a Rio Teresópolis. Estamos avançando bem na modelagem das rodovias do Paraná e concluímos e devemos lançar em janeiro a consulta pública da nova Dutra, do trecho Rio-São Paulo, que o contrato vence em 2021, mas nós já fazemos o leilão em 2020. Vamos ter uma série de arrendamentos portuários, e vamos lançar o nosso programa de cabotagem, um programa bastante interessante, porque nós estamos libertando a navegação de cabotagem das amarras da construção naval. Então, tem uma hora que a gente tem que avaliar a política. A política de indução à construção naval foi efetiva no que diz respeito à cabotagem? Não. Ela até foi efetiva no apoio marítimo, no apoio portuário, na navegação interior, e isso nós estamos preservando. Na cabotagem não, então a cabotagem está flexibilizando muito. E a nossa expectativa é ter uma alavanca enorme. A cabotagem vem crescendo bastante, 12%, 15% ao ano, mas ela pode crescer muito mais, ela tem potencial para muito mais. E estamos começando a trabalhar com vários governos de Estado na redução, até na eliminação do ICMS sobre o bunker. Outro dia, conversando com o governador do Pará, a gente disse, olha, o senhor não quer zerar a sua alíquota de ICMS sobre o bunker? Sabe quanto é que isso representa na sua conta? 0,0 não sei quantos % da sua arrecadação de ICMS. Isso é 4 milhões por ano. Zero. E você vai criar um ponto de parada no seu estado. E o governador do Pará vai fazer isso, vai anunciar agora no mês de dezembro. Então, a gente está trabalhando para eliminar os custos da navegação e dar o impulso que a gente merece na navegação de cabotagem. Porque um dos objetivos da política de transportes é o reequilíbrio da matriz. E nós vamos caminhar firme nesse reequilíbrio, então a cabotagem vai ganhar uma nova relevância, né, uma nova importância. E estamos estudando as desestatizações dos portos. O estudo da Companhia Docks do Espírito Santo está andando bem.
No meio do ano que vem, a gente vai ter concluído e vamos ver um modelo aí, modelo que nós vamos adotar. E vai ser eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque nós temos uma área ao norte, que é a Barra do Riacho, que tem muito potencial para terminais de líquidos, terminais de celulose, de minério, servida por ferrovia, por rodovia, e vai ser a nossa primeira experiência com desestatização de empresa portuária. Estamos estudando muitas experiências que aconteceram ao redor do mundo, estudamos o que houve em termos de privatização na Inglaterra, estamos estudando o modelo australiano, para tentar construir aqui o melhor modelo, o modelo de mais geração de valor. E vamos iniciar, agora já no início de 2020, os estudos da desestatização de Santos. Conjugado ou não com São Sebastião, é aquilo que a gente vai ver também, qual é o modelo que vai gerar maior valor. Então, em breve, nós estaremos fazendo as primeiras desestatizações de portos. E é interessante como a sociedade brasileira tem amadurecido nisso, porque talvez fosse uma coisa impensada falar nisso há alguns anos atrás. E hoje eu tenho recebido uma série de governadores de estado dizendo o seguinte: vem cá, você não vai privatizar o porto do meu estado, não? Eu também quero. Eu tenho interesse, por exemplo, na abertura de capital de swap. Olha, você não vai privatizar docas do Rio? Poxa, a gente quer privatizar. Calma. Primeiro a gente tem que fazer um trabalho de saneamento lá. A gente faz um trabalho de saneamento, a gente deixa a empresa bonitinha, para não queimar dinheiro, não perder valor, e depois, assim, a gente parte para a desestatização. Sempre, claro, dentro do ritmo que a gente consegue entregar. A gente tem que traçar o plano e entregar o plano. E na área de ferrovias também nós estamos avançando muito bem. Nós traçamos os nossos pilares, a nossa estratégia. A estratégia tem 3 pilares. O primeiro pilar são as concessões ferroviárias. Fizemos a concessão da Norte-Sul, então eu comemorei muito a Norte-Sul, e é interessante estar aqui na XP, porque o meu dia seguinte ao leilão da Ferrovia Norte-Sul foi aqui na XP. Então, eu estava morrendo de dor de cabeça, eu estava com uma tremenda ressaca, porque eu comemorei muito o leilão da Norte-Sul. Foi um parto de porco-espinho, mas o porco-espinho nasceu gordinho, passa bem. Então, estava muito feliz, não era para menos, porque quando você vai fazer um negócio desse, às vezes tem toda a sorte de resistência, mas a gente que trabalha com estrutura, a gente é perseverante. A gente vence todas as resistências. E o leilão aconteceu. E no dia seguinte a gente estava aqui na XP, conversando com a turma da XP. Está vendo como a XP é marcante? A gente traz sorte. Traz sorte. É o day after do leilão da Norte-Sul. Estamos trabalhando agora na estruturação da FIOL e na estruturação da Ferrogrão. Tem muita gente que me diz assim: pô, você vai investir em ferrogrão, mas esse negócio faz sentido? Claro que faz. Sabe por que faz? Porque é o mercado que está impulsionando o desenvolvimento do estudo da ferrogrão. Porque a gente é pragmático, a gente não perde tempo. Se eu não tivesse reverberação no mercado, eu já tinha abandonado. Por que a gente leva? Porque o mercado está discutindo, o mercado está impulsionando a discussão. O mercado está procurando tratamento para os riscos identificados. Olha, como é que vocês podem mitigar esse risco? Como é que vocês podem... Porque a ferrovia tem o mais importante, demanda. Ela vai servir o estado do Mato Grosso, que está produzindo 65 milhões de toneladas de grãos ano, plantando em 9 milhões de hectares. E tem lá 14 milhões de hectares de área disponível para plantio, que hoje é pasto e vira lavoura amanhã, sem derrubar uma árvore. Então, as projeções mostram que o estado do Mato Grosso pode produzir, e interessante, um estado abençoado por Deus, porque é um estado que tem 3 safras por ano, pode produzir 100 milhões, 110 milhões de toneladas de grãos já em 2025. 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, a gente ia em Miritituba, que é um distrito do município de Itaituba, e tinha lá um terminal portuário com capacidade para 3 milhões e meio de toneladas. Hoje tem 15 milhões de toneladas instaladas lá, e com vários projetos na linha de autorização para chegar a 35, 40 milhões de toneladas. Então, a iniciativa privada está se movendo na direção do Arco Norte, está se movendo na direção de Miritituba, e apostando que nós vamos ter um instrumento como a Ferrogrão. E aí nós vamos fazer um bonito trabalho de tratamento de risco, um bonito trabalho de modelagem financeira para tornar esse objetivo viável, e nós estamos discutindo essa estruturação do projeto justamente com a iniciativa privada. Fizemos agora,
já partindo para a segunda perna da nossa estratégia ferroviária, a prorrogação da Malha Paulista. Então, a segunda perna são as prorrogações dos contratos de concessão de ferrovia. Então, a primeira saiu, 6 bi de investimento em 5 anos, 33 municípios de São Paulo atendidos. Vamos sair, num primeiro momento, nesses primeiros 5 anos, de 35 milhões de toneladas de capacidade para 75 milhões de toneladas de capacidade. Uma modernização absoluta do contrato no que diz respeito à regulação. Então, é a maior modernização regulatória que a gente podia fazer, porque estamos contemplando o direito de passagem, estamos tratando a questão das regras de acesso de uma companhia na outra malha, eliminação de barreiras de entrada em função de formação de maquinista, em função de condição de manutenção de máquina, regras de transferência de eletrônica embarcada, quantidade de pares de trem-dia que tem que ser disponibilizados, valor de tarifa teto, ou seja, vamos trabalhar no ambiente de livre negociação, mas estabelecemos um cap tarifário, e com o monitoramento da saturação da via, ou seja, atingir um nível de saturação, dispara um gatilho de investimento e a gente disponibiliza mais capacidade para terceiro. Significa que a gente começa com 75 milhões de toneladas, mas a gente pode chegar a 100, 110 milhões de toneladas nessa via. E aí a gente tem que pensar em Santos. Então, a gente está pensando já no modelo ferroviário da chegada em Santos, no âmbito do estudo que nós estamos fazendo da privatização, para que a gente comporte essa capacidade que vai chegar lá sem gargalo, que poderá estar dentro da privatização ou não. Ou a gente vai montar uma SPE com os operadores, que tenham a sua governança, a sua estrutura de capital e as suas regras de tarifa, ou a gente coloca isso dentro da privatização. Vamos discutir agora a Vale, né? Então, hoje saiu até uma matéria no Valor, falando da primeira análise que a equipe técnica do tribunal fez sobre a prorrogação da estrada de ferro dos Carajás. E o pessoal o pessoal da Vale ficou meio, meu Deus, o que é isso? Isso é normal nesse processo, os processos são complexos, eles precisam de entendimento, eles precisam de estudo, e nós vamos fazer esses estudos. Agora, eu estou convencido da vantajosidade dessa prorrogação, até pela quantidade de investimento que isso vai gerar, e tem muita criatividade em jogo. Observe, a Vale vai pagar a outorga dela na prorrogação da Vitória Minas, fazendo uma ferrovia para nós, que é a estrada de ferro, a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Então, ao invés de botar dinheiro no Tesouro, ela faz uma ferrovia. Ferrovia está pronta? De quem é a ferrovia? Do Estado. O que nós vamos fazer? Vencemos o risco de engenharia. Aquilo que tinha, então, VPL negativo, passa a ter VPL positivo. Eu vou licitar a operação e vou ainda arrecadar uma outorga. Fiquei com a ferrovia e ainda botei dinheiro no bolso. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Sei lá, ou vou dar para o Tesouro, ou vou fazer mais ferrovia. E a gente vai fazendo ferrovia sem OGU. Como a gente está fazendo a Ponte de Foz, criatividade pura. 450 milhões de investimento sem R$1 de OGU. Itaipu não pode dar resultado positivo, tem lá uma grana sobrando, se a gente não usar o lado do Paraguai, usa, vamos pegar esse dinheiro para fazer infraestrutura. E a obra já está em andamento. E o terceiro pilar da nossa estratégia ferroviária são as autorizações. Então, é um projeto de lei que está tramitando no Senado, que vai trazer uma novidade para o nosso marco regulatório, que é a possibilidade de nós termos no Brasil ferrovias autorizadas. Então, o período de autorização é tão grande que vai dar para o investidor a noção de perenidade. Então, a gente amortece isso aí, dessa forma, os riscos percebidos, esses riscos de demanda. Então, quem toma o risco de engenharia vai ter a vantagem da perpetuidade, da exclusividade e da liberdade de tarifa. E vários investidores já têm nos procurado interessados em empreender a ferrovia no Brasil, dentro da ótica da autorização. Como são os portos? A partir do momento que a gente deu as duas viradas de chave, a primeira, permitimos autorizações portuárias, e a segunda, permitimos que esses terminais privados operassem carga de terceiro, o resultado foi explosivo. Hoje, os terminais privados movimentam 67% da carga movimentada no Brasil. Então, a gente vai seguir aderente a essa linha de transferência maciça de ativos para iniciativa privada. E o investidor virá? Eu creio que sim. E talvez essa seja a grande boa nova, porque nós estamos apresentando nosso programa de concessões aí mundo afora, aqui dentro também,
E o feedback tem sido ótimo. O que eu tenho ouvido dos investidores? Eles têm dito o seguinte: vocês têm um programa de concessões muito bom. A gente tem o maior programa da nossa história, talvez um dos maiores do mundo, mas não é só isso. E eles falam isso, verbalizam isso. Vocês têm um programa de concessões dos mais sofisticados do mundo. Isso porque nós aprendemos muito rapidamente as lições amargas que o fracasso nos deixou. E a gente incorporou isso nas nossas modelagens e estamos tratando os principais riscos percebidos pelos investidores. Alguns riscos foram tratados pelo próprio Congresso. Por exemplo, o risco da nossa legislação trabalhista, era uma coisa que sempre dominava debates com investidores. E a aprovação da reforma trabalhista foi um marco. A flexibilização que veio agora com a lei, com a MP da liberdade econômica também. E a gente está caminhando no sentido de tornar a nossa legislação trabalhista mais flexível, diminuindo o risco e o excesso de judicializações. O excesso de judicialização sempre perturbou o investidor. E é por isso que os contratos hoje, eles terão, primeiro, já que são contratos de longo prazo e, portanto, incompletos, bons mecanismos de resolução de conflitos, bons mecanismos de equilíbrio econômico-financeiro e regras de saída claras, com o critério de indenização pelo investimento não amortizado no caso de um insucesso. E no que diz respeito à disputa de conflitos, a gente está privilegiando a arbitragem. Então, foi editado em setembro um decreto que trata do tema e a gente vai investir na solução privada de disputas, né, na solução privada de conflitos. Resolvemos tratar o risco cambial, que era uma coisa que as autoridades econômicas não queriam se meter, não queriam mexer. É o Banco Central que está preocupado com as operações de swap, quer tornar essas operações de swap mais baratas, vai mudar a forma de tributar, vamos deixar a tributação lá para o final da operação e não a cada liquidação. É um seguro de risco cambial que o BNDES hoje está estudando e é a utilização das outorgas variáveis nos contratos de concessão para mitigar risco de câmbio. Então, a gente vai utilizar essa banda, né, essa outorga variável, para amortecer determinadas flutuações. Se o investidor toma dinheiro no exterior e sinaliza isso para nós, a gente vai fazer uma cobertura do principal com essa outorga variável. Se houver depreciação, a gente vai abater a perda da depreciação com a outorga variável. Se houver apreciação, a gente acrescenta e vamos fazendo débitos e créditos numa conta gráfica até o final do período de financiamento e vamos deixar uma cauda de contrato, uma cauda de tempo, né, um período do final do financiamento até o final do contrato, para fazer o ajuste, o acerto de contas. Isso faz muito sentido, porque a gente parte do pressuposto que as reformas estruturais que estão sendo plantadas estão nos conduzindo para uma estabilidade, para uma convergência de câmbio e inflação. Estamos trabalhando muito a questão do meio ambiente. Eu acho que estamos deixando isso muito claro para os investidores, até apagando alguma narrativa errada que passou lá para fora. A gente tem que vestir a carapuça de que nós somos líderes na questão ambiental. E, de repente, nós nos permitimos a colocar, a entrar no papel de vilão. Nós não somos vilões do meio ambiente. Nós respondemos por pouco mais de 1% das emissões do planeta. O Brasil tem 42% da sua matriz energética renovável. Nossa energia é limpa. A Alemanha tem 14%. Sabe quando eles vão chegar nos 42% que nós chegamos? E se a gente passar a falar de energia elétrica, 80%. Mais de 60% das nossas florestas preservadas, em termos de Amazônia, 84%. Como é que a gente se permite achar que, poxa, nós somos ruins na questão da gestão ambiental? O Brasil é a maior potência agroambiental do mundo. E a carapuça que a gente tem que colocar na cabeça é a carapuça de liderança, de líder no assunto. Porque ninguém faz isso no mundo melhor do que nós. E nós temos que levar o desenvolvimento para as regiões do Brasil. Porque não existe preservação de meio ambiente com pobreza. A gente tem que vencer o desafio da pobreza e o desafio do desenvolvimento. Aí nós vamos ser mais eficientes na preservação do meio ambiente. O pessoal fala da Amazônia sem conhecer a Amazônia.
Eu gosto de falar de Amazônia porque eu morei 6 anos lá. Eu trabalhei lá. Fiz obra lá. E as pessoas precisavam conhecer a bacia petrolífera de Urucu, que é um espetáculo. Eu tenho lá poços de petróleo, pequenas clareiras na selva onde eu exploro o petróleo, todo o transporte rodoviário, uma unidade de produção de gás natural circundada de floresta por todos os lados e que abastece as usinas do Parque Industrial de Manaus, as térmicas de Manaus, com gás natural, que é algo mais sustentável do que isso. O gasoduto passa por baixo do leito dos rios, porque na época que foi feito o pessoal estava preocupado com as trocas de calor e o efeito da troca de calor na ictiofauna. Quem é que fala nisso? Vale a pena conhecer a Floresta Nacional dos Carajás, uma área preservada de floresta, onde a Estrada de Ferro dos Carajás, que é a estrada mais eficiente do mundo, serpenteia nessa floresta. Preservada porque a Vale toma conta. A preservação do meio ambiente caminha junto com o desenvolvimento. E a gente tem mostrado o seguinte: nós estamos estruturando os nossos projetos de forma sustentável, porque nós queremos ter acesso também ao mercado verde, ao Green Bond, ao Green Loan. É por isso que nós trouxemos entidades internacionais para nos ajudar na estruturação, para trazer a visão da mudança climática para dentro do projeto, né? Fizemos um acordo com a GIS da Alemanha, para trazer a noção de sustentabilidade e as medidas corretas para estruturação, já na fase de concepção, como nós fizemos com o Climate Bond Initiative, que está fazendo, então, nos ajudando, por exemplo, na estruturação da Ferrogrão, que é um projeto que vai nascer com selo verde. Nós vamos habilitar os nossos projetos ao mercado internacional verde. E vamos tomar mais risco no que diz respeito ao meio ambiente, no que diz respeito ao fornecimento de licenças, né? E custos com medidas ambientais, porque se a gente toma o protagonismo do licenciamento, eu tenho condição de negociar melhor com o órgão ambiental essa questão das medidas de compensação e mantê-las adstritas às relações causa e efeito dos empreendimentos. E aí eu tenho um sistema de alinhamento de incentivos e consigo, então, estabelecer um cap de gastos com programas ambientais para dar flexibilidade ao fluxo de caixa, dar previsibilidade para os investidores. E o cenário é extremamente favorável para nós, porque a gente tem um mundo que está, hoje, se debatendo com a guerra comercial, é um mundo que está envelhecendo, é um mundo que sofre os efeitos da polarização política e que está decrescendo, que está desacelerando. E as economias centrais têm respondido a essa desaceleração com reduções de taxa de juros. E isso faz com que os nossos projetos façam muito sentido, porque estamos estruturando projetos para proporcionar remunerações de 9%, 10%, 11%, 12% ao ano real. E essas estruturações, elas sempre são conservadoras no que diz respeito a CAPEX e demanda. Significa que há ali possibilidades para upside e alavancas para que se atinjam remunerações ainda maiores e que são muito interessantes quando a gente pensa em moeda estrangeira. Então, no final das contas, os projetos estão fazendo muito sentido. E, obviamente, isso está chamando, despertando a atenção dos investidores no mundo inteiro. Então, o Brasil é a bola da vez. Então, há um interesse forte no Brasil, há um interesse forte nos nossos projetos. E o que a gente tem que fazer, então? É ter atitude, é trazer vitória para nós, é tomar posse disso. É botar a carapuça de líder. É enxergar que o cenário é muito favorável. É perceber que nós estamos caminhando na direção correta.